O objetivo, então, é salvar a zona euro perante dois riscos principais. A falta de financiamento da economia é um e o perigo de deflação é outro, na medida em que Mário Draghi diz que espera que em dezembro de 2016 estaremos já, em termos de inflação, perto dos 2%. Para perceber a importância desta decisão do BCE, tenho em direto a partir do Diário Económico o seu diretor. Olá, boa tarde, António Olá, boa tarde. Costa. Boa tarde. Qual é a importância desta decisão? Enfim, é importante, desde logo, do ponto de vista político. O Banco Central Europeu dá um passo, de facto, diferente daquele que tinha sido a estratégia na construção do euro, passa a ter uma atuação mais próxima do que é, do ponto de vista da ação nos mercados, o que é a realidade do Banco Central americano e inglês. Este é, do ponto de vista macro e político, uma diferença muito substancial. Há um antes e depois desta decisão, porque de facto há uma iniciativa de este palavrão que é quantitative easing, que no fundo é pôr a máquina da Europa a fazer dinheiro e comprar dívida pública dos países. Depois, do ponto de vista do que foi anunciado e face ao que já se sabia, o objetivo, como dizias e bem, é obviamente forçar um aumento da procura na zona euro e nesse sentido, como resultado, aumentar os preços. Os preços estão a cair e, portanto, é fundamental que os preços aumentem e isso só se faz com a economia a andar mais e a economia da zona euro está estagnada e, portanto, esse é um objetivo. É apontado um valor, de facto, até superior ao que se esperaria, cerca de 60 mil milhões de euros por mês até setembro do próximo ano. E, portanto, estamos a falar de mais de 1 trilhão, é um valor astronómico. Um ponto importante, e que tem a ver, sobretudo, com uma dimensão política, mas também económica, é o risco de quem assume estas compras. O que Mário Draghi disse é que, afinal, não é tudo risco dos bancos centrais nacionais. Há pelo menos 20% das compras que vão ser feitas ao longo dos próximos meses nos mercados e que, no fundo, permitirão aos Estados financiarem-se a preços mais baixos, mas também ao setor financeiro ter acesso a mais liquidez. Vão ser, digamos, uma parte dessas operações, desses 60 mil milhões por mês, cerca de 20%, vão ser geridos de forma com um risco que é transversal a toda a zona euro e, no fundo, o que está a dizer é que a mutualização da dívida pública dos países começou hoje, formalmente, foi anunciado hoje. Porquê é que não vamos mais longe? Porquê é que Mário Draghi não vai mais longe do que este 20% e os restantes 80% são responsabilidade de cada Banco Central, no fundo, de cada Estado, de cada país, na proporção da sua própria participação no Banco Central? Para dar uma ideia, Portugal tem uma participação de quase 2%, em função da dimensão da economia no contexto do euro, obviamente, tem quase 2% do capital do Banco Central Europeu, portanto, feitas as contas, estamos a falar de cerca de pouco mais de 20 mil milhões de euros que poderão cair na economia portuguesa por via desta operação ao longo dos próximos meses. Porquê é que não há mais partilha de risco entre todos os países, mais mutualização? Porque a Alemanha fez sempre questão de frisar que este tipo de operações poderia induzir um mau comportamento dos governos, isto é, impedir ou de alguma forma desincentivar outras medidas orçamentais, nomeadamente as reformas estruturais que têm custos políticos, como se sabe, difíceis e até, obviamente, também sociais. E, no fundo, Mário Draghi equilibrou, e o Banco Central e o seu governador equilibraram, de alguma maneira, entre esta pressão da Alemanha, que não queria de todo esta operação de compra de dívida pública do euro, e a partilha de risco, que, no fundo, é o que permite aos alemães, no seu governo, a Merkel no seu país, dizer aos seus eleitores e aos seus contribuintes: fiquem descansados, se houver prejuízos destas compras, não seremos nós, alemães, a pagar o que não façam portugueses, espanhóis e italianos. Há uma parte pequena, mas ainda assim muito importante, porque de facto é um passo, é uma porta que se entreabre a atuação do BCE e da tal mutualização que tanta gente pede há tanto tempo, no fundo, na linha do que têm sido as decisões do BCE, de um passo de cada vez para criar condições para ter outro tipo de intervenção na Europa e na zona euro. Finalmente, para terminar, para Portugal, os efeitos poderão ser positivos, mas convém, do ponto de vista direto, não ter muitas expectativas sobre os seus efeitos no curto prazo, por uma razão simples, porque isto só tem efeitos, obviamente, os bancos, nomeadamente os bancos
ao acederem a esta liquidez, a passarem para a economia, a emprestarem mais. Os bancos passaram de uma fase em que emprestavam a toda a gente e sem avaliação de risco de vida, e isso deu-nos problemas que deu, com excesso de endividamento também privado. Ora, nesta fase estão a fazer o contrário, estão a ter uma avaliação de risco muito rigorosa e tendo em conta a situação das empresas portuguesas de grande desequilíbrio financeiro, o problema do país hoje verdadeiramente não é falta de dinheiro nos bancos, é falta de estrutura financeira das empresas para acederem a essa liquidez. Ora, se este dinheiro do BCE não chegar à economia, nomeadamente estou a falar no caso concreto em Portugal, obviamente que os efeitos serão limitados, por isso terão de ser sempre acompanhados por medidas de política orçamental e de reformas estruturais que, convenhamos, num ano de eleições, não é de esperar, como se tem visto no discurso político. De qualquer forma, esta medida por si só reforça os laços da União, torna-a mais... Sim, mas diria quase federalista, porque, na verdade, o Banco Central Europeu, ao assumir, ainda que parcialmente, como eu dizia, 20% do total destas compras, ao assumir de forma com um risco partilhado entre todos os países, está a comprometer todos os países neste programa e no relançamento ou na tentativa de relançamento da economia. Portanto, nesse aspecto, até do ponto de vista político, este dia é de facto um dia histórico, porque o início desta mutualização de dívida, esta discussão, num ambiente que, convenhamos, é diferente hoje na Europa do que era, também porque há o caso grego que está aqui subjacente a toda esta discussão e aos riscos que se vão verificar ou não, veremos depois das eleições do próximo domingo, mas na verdade há uma Comissão Europeia nova com um discurso político novo, há um programa de investimento, enfim, que tem mais de político do que real, porque dos 300 mil milhões que se fala de investimento público na Europa, de investimento comunitário, uma parte muito significativa já é dinheiro que existe, não é dinheiro novo, estamos a falar de cerca de 25 mil milhões de euros de dinheiro novo ou fresco, mas na verdade há um ambiente político diferente e mais pró-crescimento, menos austeridade. Isto não quer dizer que países como Portugal, que ainda têm déficits excessivos, possam agora dizer com este ambiente já podemos voltar a gastar e podemos aumentar os salários e podemos ter mais despesa pública. Isso não corresponde à verdade. Seria uma ilusão que, do ponto de vista do discurso político, hoje, nos próximos dias, se assistisse ao aproveitamento desta intervenção de Mário Draghi para dizer que ultrapassamos a crise e a restrição. Aliás, Mário Draghi foi muito claro hoje, este programa é importante, de facto, do ponto de vista político e económico, do ponto de vista global na Europa, mas é importante que cada país continue a fazer o seu trabalho. Isso foi muito claro e foi muito taxativo o Presidente do Banco Central Europeu, precisamente para evitar que daqui se retirem conclusões que não correspondem à verdade. Por exemplo, nós sabemos, pagamos em 2009 de forma muito agressiva o facto de, em Portugal, se ter seguido uma linha de expansão orçamental, quando na Europa se dizia deve haver expansão orçamental dos países que têm condições para isso, isto é, que não têm déficit. Ora, Portugal, que já tinha déficit, seguiu essa expansão orçamental, gastou mais do que devia e acabamos em 2011 no FMI e na Troika. Portanto, estes efeitos serão diferentes em função de cada país, em função da situação orçamental de cada país, seguramente do ponto de vista, diria, mais global, mas até indireto. Obviamente que se os principais exportadores, os principais países importadores de produtos portugueses acelerarem do ponto de vista económico, Portugal beneficiará porque terá mais mercado para vender os seus produtos. Do ponto de vista direto, de facto, sendo isto importante, não é, digamos, a varinha mágica que resolve todos os problemas e que dispensa outro tipo de medidas. António Costa, foi um gosto ouvir-te. Obrigada. Obrigado, Alberto. Obrigado. Boa tarde.